Muitas famílias me relatam ter dúvidas se o filho está crescendo adequadamente. E essa preocupação ela é relevante, né? Já que a criança que não cresce ou não se desenvolve adequadamente, ela vai ter prejuízos pelo resto da vida. Então é óbvio que a gente deve ter sim essa preocupação, né? Especialmente aí com as crianças. Por isso, no vídeo de hoje, eu trouxe aqui alguns sinais para que você consiga se tranquilizar de que tá tudo indo bem, ou para você identificar se seu filho precisa de ajuda com isso. Mas, caso seja a sua primeira vez aqui, eu quero só aproveitar e me apresentar rapidamente. Eu sou Milena Henrique, sou nutricionista materno-infantil com mais de 11 anos de experiência, sendo que 5 deles aí são na área infantil. Além disso, eu sou mãe do Arthur e do Heitor. E aí eu decidi aliar a experiência de mãe e de profissional para ajudar outras famílias na missão de alimentar bem os seus filhos. E aí desse desejo nasceu o projeto Bebê Bom de Garfo, que hoje já tem mais de 6.000 famílias inscritas na nossa comunidade online. O projeto é um curso que ajuda famílias na missão de terem filhos bons de garfos. E é uma honra ter você aqui comigo nessa jornada. E caso ainda não seja inscrito, se inscreva aqui no meu canal, ative a notificação que semanalmente eu posto com conteúdo novo que vai te ajudar aí na sua casa a melhorar a alimentação do seu filho. Bom, e uma consequência natural de uma criança boa de garfo é o crescimento e desenvolvimento adequado. Mas como saber se está tudo indo bem? E caso seu filho não coma bem, como saber se já tem algum prejuízo do crescimento e desenvolvimento? Existem muitas maneiras de avaliar se a criança está crescendo, se ela está se desenvolvendo de forma adequada. E a mais conhecida delas é por meio da curva de peso e de estatura de uma criança. Essa daqui é a caderneta do Arthur e eu queria mostrar para vocês. Então, o ideal é que a curva ela seja ascendente, ou seja, a curva ela vai crescendo ao longo do tempo. Isso, gente, é diferente de ter uma curva verde, entende? São coisas diferentes. Não necessariamente essa curva tem que estar no verde, mas ela tem que crescer. Cada criança é única e por isso o mais importante é observar como a curva da criança se comporta ao longo do tempo. Então, se ela está crescendo, ou seja, ascendente, o seu filho está crescendo adequadamente. Mas se essa curva fica reta, ou mesmo descendente, se tem uma queda, é muito importante buscar ajuda qualificada para que você mude o quadro aí do seu filho de uma forma saudável e busque ajuda rápido. No caso de crianças que não comem bem ou que estão com alguma falha do crescimento, gente, a primeira curva a apresentar alteração é a de peso, é essa daqui que eu mostrei para vocês. Porém, se a criança apresenta isso ao longo do tempo, a curva de estatura também pode ficar prejudicada. E aí, se seu filho já tem falhas no crescimento, que é mostrando aqui, né, uma curva reta, por exemplo, aí, gente, isso é mais grave e vocês precisam de ajuda urgente. Não negligencie isso. Uma outra informação importante é com relação à curva de MC. A curva de MC poucos profissionais usam ela, mas o MC ele vai dizer o quanto o peso do seu filho está adequado para a sua estatura, levando em consideração a idade também. É uma curva um pouco mais específica, porque ela compara o seu filho com outras crianças de uma forma mais justa, vamos dizer assim. Pode ser que seu filho não esteja bem lá na curva de peso, mas aí quando você avalia a curva de IMC, ele fique melhor. Então é muito importante que você faça essa observação. E aí, como eu disse, né, são muitas formas de avaliar o desenvolvimento das crianças. Então eu quero te mostrar outras também que não podem ser deixadas de lado. E uma delas aqui, a caderneta de saúde, também vai te ajudar nisso. Porque o desenvolvimento motor, gente, ele é muito importante para avaliar se seu filho está se desenvolvendo adequadamente. Por isso, você tem que observar se ele está aprendendo a habilidade de acordo com o esperado para a idade. Tem que lembrar ainda, né, gente, que cada criança é única. Por isso que algumas podem se desenvolver um pouco antes ou um pouco depois do normal, vamos dizer assim.
mas dentro de uma faixa de normalidade. Existem padrões que devem ser considerados, que são considerados então o normal. Fique de olho se o seu filho aprendeu, por exemplo, a sentar, engatinhar, andar dentro do esperado. E aí, como eu disse, a caderneta ela vai ser uma boa ferramenta, porque ela tem os marcos de desenvolvimento para a idade e uma janela de oportunidades, vamos dizer assim, né? Um período no qual isso tem que acontecer. E aí, se o seu filho não se encaixa dentro da faixa amarela de alguma dessas coisas, é muito importante que seja avaliado. Então, por exemplo, uma criança, ela tem que falar papá, dadá, mamã, entre 6 e 10 meses, que é essa janelazinha aqui de oportunidade. Aqui essa caderneta é no Arthur, no caso ele fez 1 mês antes, mas o ideal é que esteja, né, assim, presente até aqui no caso desse exemplo, até os 9 meses. E aí, se isso não acontece na sua casa, é muito importante que seja avaliado. Outra maneira de avaliar é por meio do desenvolvimento intelectual do seu filho. Aos poucos, né, a criança ela vai começando a adquirir habilidades de pensar, de entender o seu mundo, o seu funcionamento, sua rotina. Alguns sinais disso são a capacidade de processar informação. Se seu filho consegue perceber, compreender e responder adequadamente aos estímulos do ambiente, ótimo, ele está se desenvolvendo adequadamente. E aí, gente, não subestime. Crianças desde muito novinhos têm a capacidade de reagir a estímulos do ambiente e responder de forma adequada. Mas à medida que ela vai crescendo e se desenvolvendo, a criança já é capaz de pensar e avaliar como cumprir uma tarefa ou uma atividade social. E assim, né, em cada idade a criança começa a ter uma percepção maior de determinadas coisas. Observe isso daí no seu filho. Um outro fator que vai nos mostrar normalidade é a energia que uma criança tem. E aí, gente, isso toda criança tem que ter de sobra mesmo. Observe se seu filho tem energia para brincar, se ele for uma criança desanimada, que fica mais apática, isso é um sinal de que ele não está se desenvolvendo adequadamente. Provavelmente está faltando calorias, faltando nutrientes na alimentação do seu filho. Fique atenta, porque esse desânimo pode significar outras coisas, como consequência de uma má alimentação e uma carência de nutrientes. E aí, nesse caso, você precisa de ajuda rápida também. E, infelizmente, todas as crianças passam por doenças. Em algum momento, uma infecção vem, né, uma virose vem. E se seu filho recupera com facilidade das doenças, como gripes, febre, se ele tem uma boa cicatrização, isso é um sinal de que ele está se desenvolvendo bem. Porque, né, se ele estiver bem nutrido, o organismo do seu filho vai ter anticorpos, nutrientes, as enzimas, tudo aí capaz de favorecer a boa recuperação da saúde. Mas, se isso não acontece, vocês também precisam de ajuda. E, por fim, uma maneira de avaliar o desenvolvimento do seu filho é através do funcionamento intestinal. Ter bom funcionamento intestinal significa que ele come nutrientes suficientes para isso. O intestino preso é indício de que não tem fibras suficientes, por exemplo. O intestino solto, além de indicar uma doença ou uma possível alergia, também vai prejudicar o crescimento e desenvolvimento do seu filho, porque ele não vai ter absorção de nutrientes adequada. E aí, tanto a constipação quanto a diarreia pode ser indício de que a saúde intestinal do seu filho não está boa. Por exemplo, devido à alteração de microbiota, que são as bactérias que habitam o intestino. E aí, nesse caso, é necessária uma avaliação com um profissional. Procure um nutricionista materno-infantil que ele vai te ajudar certamente com relação a isso. Bom, gente, esses são sinais importantes para serem observados e para que você consiga identificar se o seu filho cresce e se ele se desenvolve adequadamente. E se você quer saber mais sobre a saúde e alimentação do seu pequeno e da sua família, se inscreva aqui no meu canal, me acompanhe nas redes sociais, que todos os dias eu posto conteúdo que certamente vão te ajudar com isso. Então, tá? Muito obrigado pela sua companhia, beijos e nos vemos em breve.